Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Liberdade está contida do amor divino. Aqui comigo está o Breno. Olá a todos os ouvintes, muito obrigado pela participação no dia de hoje, muito obrigado por estarem ouvindo. É isso aí. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio, também curtirem e se inscreverem no canal, de maneira que mais e mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Hoje a gente extraiu o tema do livro Mude Sua Vida, Mude o Mundo, e a gente vai falar sobre o tema do livre-arbítrio do ser humano. Eu acho que é um tema bastante polêmico. Até onde o ser humano é livre, ou qual que é o significado dessa liberdade do ser humano, porque muitas vezes a gente faz más escolhas com a nossa liberdade. Às vezes a gente pode achar que se não seria melhor que tivesse um limite daí, um tipo de, punição. É um tema polêmico e é por isso que a gente escolheu esse tema. A gente vai para o primeiro tópico, que é: você não está sozinho. Gostaria de explicar por que é tão vital que cada um aceite e acredite na existência da alma. Por que é tão necessário saber distinguir entre o bem e o mal, e por que a fé é tão sagrada. Por exemplo, colocamos faixas para pedestres nos cruzamentos de ruas movimentadas. A rua é claramente sinalizada e há semáforos com luzes verdes e vermelhas, indicando quando é seguro atravessar ou não. Não seria então sensato que Deus nos oferecesse o mesmo tipo de orientação para que as pessoas pudessem encontrar seu caminho mais facilmente? Se Deus nos mantém incapazes de compreender a verdade, é justo que enfrentemos um julgamento após a morte? Para algumas pessoas, parece injusto, irracional e não científico enfrentar esse julgamento final quando elas sequer sabem se existe mesmo vida após a morte. Na realidade, muitos seres espirituais tentam constantemente nos ajudar a compreender e a tomar as decisões certas. Minha experiência passada e as várias mensagens que recebi do mundo espiritual me ensinaram a acreditar no fato de que nunca estamos sozinhos. Bom, essa parte de que, tem a analogia do semáforo, né, o da rua, que é tudo muito bem sinalizado na rua, teoricamente. Você sabe aonde você tem que ir, se tem que atravessar na faixa ou não. Mas na nossa vida, a gente nasce e vai tateando no escuro, na verdade. Se a gente não conhece uma religião, por exemplo, você não sabe o que é certo ou errado, ou muitas pessoas se perguntam assim: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito, minha missão de vida? E mesmo assim a gente acaba sendo julgado no final. Quer dizer, mesmo não sabendo, se você fizer algo errado, você vai acabar colhendo o fruto. No caso, o fruto ruim da ignorância. Isso é uma realidade, ou seja, nesse trecho a gente vê que o mestre Hokawa mostra que a vida ela tem sofrimento sim. E que aqui não é um lugar fácil. Acho que esse Você veio pra sofrer. Não sofrer o tempo todo, mas tem sofrimento, né? Você veio para aprender pelo sofrimento, né? Existe sofrimento na vida e nem tudo vai estar claro. E não adianta ficar pedindo também que não vai ser tão claro assim. Eu acho que mostra a vida como um desafio mesmo, um treino diário no qual você tem que buscar melhorar sempre, e tem vezes que você não vai saber mesmo o caminho. E isso mostra a realidade da nossa vida. Ela é assim mesmo. Só que ele, no último parágrafo que você leu, ele fala: porém, mesmo que a gente não veja seres espirituais, eles existem. A gente pode não ver, mas o nosso anjo da guarda, por exemplo, ele está buscando orientar a gente. Existem vários líderes religiosos, o mestre Hokawa é o máximo, né, disso, no caso de líder religioso, que publica uma série de livros, uma série de ensinamentos que mostram o caminho. Mas é aquela história, ele está mostrando a lua, vai ver quem quer. Aí entra o livre-arbítrio, pois né? E essa parte dos espíritos que a gente não consegue ver, o mestre faz uma analogia com um interrogatório, né, policial.
que na sala, né, quando o suspeito tá conversando, tem 1 ou 2 guardas, né? Mas no vidro, às vezes, pode ter uma equipe enorme por trás, né? E ele fala que é bom, às vezes, a gente não vê esses espíritos, né? Que imagina, você toda hora, você não faz isso aqui, porque tem boas e más intenções. Imagina, toda hora você ouve não, vai, atravessa a rua no vermelho, no verde, desculpa. Vai, faz isso aqui, vai comer isso aqui. Imagina, você não tem liberdade nenhuma, né? Sim. Então a gente tem que agradecer que a gente não vê os espíritos, mas a gente tem que saber que eles existem, né? A gente existe, né? Não ser ignorante nessa parte, né? E essa questão é muito importante, porque o Mestre Cal até hoje ele já publicou centenas de mensagens espirituais, acho que é mais de 700, de 700 espíritos diferentes, para mostrar que realmente o mundo espiritual existe e que a gente não tá sozinho. E que o fato da gente não ver espírito, claro, tem pessoas que têm capacidade mediúnica que enxergam, ouvem, mas é uma minoria. Isso é uma forma de proteção, para que a gente, como você comentou, não fique perturbado, porque tem um monte de espírito por aí. Se a gente ouvisse cada um, tem analogia nesse livro, que é igual você ir num restaurante e um monte de gente ficar falando que você tem que comer. Você não ia conseguir almoçar em paz. E a nossa vida também. A gente ouve, a gente estuda o ensinamento, pensa e ouve o nosso anjo da guarda, se a gente tiver uma boa religião, com uma mente correta, e a gente toma as decisões. E a gente vai acabar colhendo os frutos das decisões que a gente tomou. E a vida ela é assim. Não tem nada muito seguro na nossa vida. Na verdade, isso aqui é um laboratório mesmo. Laboratório no qual você testa as leis espirituais, você testa a sua capacidade e não tem mesmo uma fórmula ali, um resultado certo. É tentativa e erro e é um aprendizado constante. O mestre fala, tem uma analogia também, que o mestre fala que quem tem a religião, né, quem tem os ensinamentos, é como se andasse com uma pequena lanterna, né? Numa caverna escura, né? Numa caverna escura. Você tem uma direção, assim, você consegue ter uma... Não, isso aqui é verdade, eu posso seguir nesse caminho, né? Mas mesmo assim, a caverna não deixa de ser escura, né? Então, é importante você ter religião, mas a vida é um laboratório mesmo. Você tem coisa que você fala, não, isso aqui vai dar certo, acontece imprevisto, às vezes acidente, não tem como saber, cara. É inevitável o fracasso, mas também o sucesso, né? Sim. E tem que acho que é importante não criar resistência com isso. Isso é um mecanismo divino. Deus criou isso, o processo de reencarnação, e concedeu livre-arbítrio para as pessoas. E aí cada pessoa vai ter que assumir responsabilidade pelo que fala, pelo que pensa, pelo que faz. E a vida é desse jeito. Tem várias pistas ao longo da nossa vida. O Mestre Cal comenta que é como se fosse um mapa. Os livros dele são como se fosse um mapa, para você saber onde você está indo. Mesmo que você esteja perdido, se você tiver um mapa, é muito melhor. Porque você sabe pelo menos que você está perdido. Porque se não tiver um mapa, nem que você está perdido você sabe. Você acha que você está no caminho certo. Então, identificar que está perdido é o começo. E aí depois é você ver para onde que você tem que ir. Só que isso ninguém consegue fazer por nós. Cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelas próprias emoções, pelos pensamentos, pelas palavras, sem fatalismo, sem síndrome do coitado, e agir. A vida é assim, não tem como fugir disso. Também tem aquela parte de, por exemplo, você quer mudar alguém, né? Nunca deu certo. Isso aí é impossível, porque a decisão final é sempre da pessoa. E a responsabilidade, sua, né? Então, por exemplo, se eu falar, não, agora você vai comer banana. Você pode falar, não quero. Sim. Mas você pode. Mas não fui eu que fiz você comer a banana. Eu posso ter te influenciado. Não, banana realmente tem os nutrientes, sei lá o que, tudo. Mas assim, a decisão final... Sua decisão final foi sua, né? E a responsabilidade também, né? E claro, a gente também... Quem influenciou tem uma parcela de responsabilidade daí pela influência, mas tudo vai caber a cada um. E a gente é abençoado por poder ter os ensinamentos, poder aprender e estudar. Mas tem que ter essa noção que não é brincadeira, né? Esse mundo é uma batalha de verdade mesmo, diária,
contra as nossas fraquezas, nossos apegos, contra a própria ignorância. E no final das contas é isso, é assumir responsabilidade e tentar agir da melhor maneira possível e não ter medo. Mesmo que errar, a gente aplica o pensamento vencedor. Errou, busca corrigir o erro o mais rápido possível, falou algo ruim para alguém, pede desculpa, rápido e segue o caminho. E não querer uma resposta pronta, porque a vida não é uma série de respostas, a vida é uma série de perguntas. Mas Aquela Trocala frase fala do isso. Sócrates, né? Só sei que não sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É isso. Na hora que você tem uma resposta, você fala, agora tá tudo certo na minha vida. Vai vir outra pergunta. Porque essa é a estrutura da nossa vida. E isso não vai mudar. Isso é uma estrutura criada desse jeito. A gente tem que aceitar e compreender que a gente vive nessa realidade e fazer o nosso melhor dentro dessas condições. É isso aí. A gente vai para o segundo tópico, que é: você pode escolher se libertar do sofrimento. Deus criou a estrutura e os sistemas do mundo de tal modo que pudéssemos escolher por nós mesmos e ser responsáveis pelas nossas escolhas. Sob vários aspectos, a vida é como uma corrida de obstáculos, especialmente projetada para cada indivíduo poder concluí-la. Ninguém vai lhe dizer como escalar aquele muro ou como atravessar aquele riacho. Você é livre para fazê-lo como achar melhor, e a forma de completar o percurso irá depender das escolhas que fizer. Mas, no final, seu desempenho será avaliado e julgado, e espera-se que você explique suas ações. No período em que está aqui, você vive todo tipo de experiência, e em certos pontos enfrenta dor e sofrimento. Para ajudar as pessoas a superarem essas dores e sofrimentos, as religiões ensinam que é a alma e não o corpo que constitui a essência do eu. Não há nada de novo nesse ensinamento, que tem sido pregado desde tempos muito antigos e continuamente repetido aos fiéis, mas muitas dessas pessoas ainda não se convenceram disso. O mestre, nesse trecho, ele compara a vida a uma corrida de obstáculos. Quer dizer, já mostra que não vai ser fácil, né? E a gente pode ter um treinador que vai orientar você, vai te capacitar, mas o treinador não vai pular o obstáculo, é você que vai pular. E se você cair e tropeçar no obstáculo, não adianta culpar o treinador também. Nesse sentido. A responsabilidade é sua, né? Total. Às vezes você mesmo não treinou o suficiente, às vezes ou você não conseguiu, né, ali na hora você ficou preocupado demais. Mas perdeu a concentração. Mas a responsabilidade é sua, né? Tem aquela frase, o céu ajuda quem se ajuda. Uhum. Eu acredito que seja nesse sentido. Existe a força externa e a força interna, que é você pedir ajuda a Deus, aos anjos, é ajuda externa. Mas tem a ajuda interna também, que é o espírito de autoajuda, de autoesforço, que é você, por exemplo, você tem algum tipo de problema. Você buscar, estudar, ler, aprender com outras pessoas como resolver aqueles problemas. No livro As Leis da Sabedoria, o mestre Trocala comenta isso, que nesse processo de você mesmo se ajudar, você próprio ler, você próprio aprender, quando você está fazendo isso, você recebe ajuda celestial. É um paradoxo. Quando você está, me ajude por favor, pelo amor de Deus, estou desesperado, pode ser que você receba ajuda. Mas se você fala, ok, eu tenho um problema, eu vou resolver ele, eu vou buscar estudar, aprender e me desenvolver. Aí você acaba recebendo ajuda celestial nesse sentido. Porque o céu ajuda quem se ajuda. Você acaba não cobrando amor, né, também, né? Se às vezes você acaba cobrando, me ajuda, mas não faz nada, né? Às vezes, você só quer ajuda. Daí, aos olhos celestiais, é feio você ficar, não, eu sou um coitado, eu não tenho como. Não tenho capacidade, né? Eu não consigo. Pelo que a gente aprende na Rap Science, a gente vê que os anjos, ou mesmo o nosso anjo da guarda, são seres ocupados. Uhum. Eles têm as atribuições deles também no outro mundo. Por isso que é importante que a gente viva a nossa vida aqui
assumindo responsabilidade, acreditando na ajuda deles, mas não depender deles. Acho que é nesse sentido. Você confiar na ajuda deles, mas não ficar dependendo da ajuda deles para fazer o que você deve fazer. Por exemplo, eu tenho uma prova. Quando eu tiver a ajuda dos anjos, eu vou começar a estudar. Não é essa a ordem, né? É você começa a estudar e você recebe a ajuda dos anjos. Essa é a ordem correta. Que nem com os amigos também, né? Você não depender de seus amigos, familiares, né? Por exemplo, financeiro, né? Que hoje em dia acontece bastante, né? Você depender alguém que tem mais, né? Mais capital, você não me empresta, né? Mas se você, por exemplo, tudo bem, eu quero uma ajuda, você pode me emprestar tanto que eu vou estudar, eu vou retornar esse dinheiro, realmente é um ótimo investimento nessa pessoa. Mas se você fica lá 10 anos pedindo dinheiro, me ajuda, eu vou fazer, mas não faz nada, ninguém vai te ajudar. Sim. A pessoa também tem a vida dela, os seus amigos também têm. Ninguém é um servo que vai te servir o tempo todo, né? Sim. E aí tem que ter clareza, né, do que vai fazer. Mas geralmente quem fica dependendo muito dos outros não tem sucesso. Eu acho que assim, por exemplo, uma pessoa acabou adoecendo. Aí a gente tem que ter humildade de aceitar a ajuda dos outros. Sim. Mas uma coisa é você depender da ajuda, outra coisa é você aceitar a ajuda em situações pontuais. A independência da pessoa é a coisa mais importante que tem. Você ter esse espírito independente e responsável, porque a gente comentou isso em outros episódios também. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. Quanto mais livre você é, mais responsável você tem que ser. E responsabilidade é isso, é principalmente assumir a responsabilidade pelo erro, pelo fracasso. Não ficar colocando a culpa nos outros ou ficar reclamando que não recebeu o suficiente. O apóstolo Paulo dizia que se você tem água e roupa, comida e roupa num dia, você já tem o suficiente para você viver já. Você já não precisa de mais nada. Então cada um tem uma filosofia. Tem gente que tem nos livros do Dale Carnegie um senhor que ele comenta que se ele tiver ar, para ele é suficiente para ele ser feliz. Então cada pessoa tem um nível de dependência diferente, mas assumir a responsabilidade vai meio contra a natureza do ser humano. A nossa natureza, a nossa tendência é colocar a culpa nos outros. Porque isso é um instinto, é autoproteção. Você quer se proteger, então você joga a responsabilidade em alguém. Mas você assumir a responsabilidade torna você mais livre, né? Sim. É muito mais difícil. Por exemplo, numa briga de casal ou briga entre pessoas no trabalho. Geralmente a gente acha que tem a vítima Quem pune? E a vítima e quem fez o... Como é que fala? Enfim, tem a pessoa que é a coitada e o cara que agrediu ela. Seria nisso. Aí é 100% e 0, né? Então tem o coitadinho e o cara que é o malvado. Mas todo conflito, ele nunca é 0-100. Ele é 80-20. Então 80% culpado, 20% do outro. Então todo mundo tem uma parcela de responsabilidade ali. Eu lembro uma vez que eu vi um psicólogo falando que ele cuidava de... Ele tratava casais que estavam em conflito. Ele ouvia o marido, aí ele achava que a mulher era péssima. Aí só que ele ouvia a mulher também, aí ele achava que o marido era péssimo. Então ele tinha que entender, ele tinha que ouvir os dois lados e entender o que estava acontecendo. Os dois têm responsabilidade para você chegar num equilíbrio. E a nossa vida é assim também, a gente tem uma parcela de responsabilidade, a gente não é culpado por tudo. Mas a gente pode analisar e pensar qual é a nossa responsabilidade dentro do que a gente faz na nossa vida e buscar melhorar daí, sem colocar a culpa em ninguém, nem no ambiente. Esse é um ser humano livre, no caso, né? E isso é um tipo de atitude que está muito mais perto da verdade. E como o Mestre Cal comenta nesse livro no final, a religião, uma das funções dela é libertar o ser humano do sofrimento. Porque são ensinamentos divinos, ensinamentos do Criador, de Alcantara, e ele tem conhecimento de tudo, a sabedoria dele é infinita. E a religião, ela ensina pra gente como se libertar dos sofrimentos. Na Bíblia está escrito que conhecer a verdade vai te libertar. E é isso.
Essa é a grande missão da religião, você estudar a verdade, aprender a verdade. Essa é a melhor maneira de você se libertar dos sofrimentos. É você conhecer a sabedoria divina, aplicar ela na sua vida para você se libertar dos sofrimentos. Essa é a missão da religião. A gente que está estudando, eu tenho certeza que vários sofrimentos da nossa vida a gente conseguiu abolir ou superar através do conhecimento. É questão de nível de consciência. Você eleva o seu nível de consciência e acaba resolvendo os problemas ou se libertando dos sofrimentos. Quem se libertou dos sofrimentos, libertar as outras também, né? É assim que a humanidade evolui. Uhum. Por exemplo, no mundo dos negócios, tem pessoas que começam um negócio do zero e têm sucesso. Ela superou o sofrimento da falência, o sofrimento de não ter lucro, e ela consegue escrever um livro e ensinar para as outras pessoas como ter sucesso. Aí cada um vai aprender aquilo e aplicar da maneira que pode. No caso da religião é isso também, sofrimentos relacionados, por exemplo, ao perdão. Perdão é um tema típico de religião. E todo mundo acha que tem problema com perdão na vida, porque são muitas pessoas diferentes no mundo. E aí, em vez de ficar culpando as outras pessoas, por que a gente não busca aprender mais os mecanismos de funcionamento da vida e se libertar do sofrimento daí? Através do conhecimento, do aprendizado. É isso que vai gerar essa liberdade. Isso é uma escolha. É o que você comentou antes. Eu não posso forçar ninguém a estudar, nem você. É cada um. Como é que a gente vai forçar uma pessoa a ler um livro? Não tem como. A gente só mostra a lua. Vai ter liberdade cada um de ver quem quiser a lua. É nesse sentido. E essa sempre tem sido a missão da religião. E a grande função da religião, a missão dela é essa mesmo. É dar essas pistas para o ser humano conseguir se libertar do sofrimento. Não se preocupar também, por exemplo, às vezes a pessoa não quer entrar não quer estudar, né, os ensinamentos. É a opção dela. Pois é. Você não tem que se apegar também ao que as pessoas fazem ou não fazem, né? Você cuidar da tua vida, né? É verdade. É que o pessoal fala, né? Geralmente, cuida da tua vida, né? Mas é verdade. Não é egoísmo, não né? é egoísmo, é pra você você ficar bem. Você não, realmente, se eu não me controlo, imagina, a gente não consegue controlar os outros, mas imagina, se você não se controla, como você vai controlar alguém, influenciar alguém, né? Sim. É aquela história, né? Um cego só leva o outro pro buraco. Uhum. Primeiro a gente busca ser melhor, resolver o que a gente tem que resolver na nossa vida, ser disciplinado, para poder daí ajudar as pessoas. Mas há muita liberdade mesmo na nossa vida. Não tem. Isso é algo. Faz parte da estrutura do universo. Quando Deus criou a alma humana e os seres, ele deu liberdade para eles. E aí, o que cada um vai fazer com isso é responsabilidade de cada um. Não tem como. Seja bem ou mal, vai fazer. Porque quando ele deu liberdade, ele deu liberdade total mesmo. Ele não coloca um limite. Lógico, tem um limite de interação entre cada ser humano daí. A questão de você não causar mal às outras pessoas, enfim. Mas a gente tem muita liberdade mesmo. E é por isso que a gente precisa de muita responsabilidade. Esse é o grande desafio da nossa vida. Bom, é isso aí. Então a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço ao Breno pela companhia e aos ouvintes também. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos por estarem ouvindo. E até mais. É isso aí. Valeu.